De todas as pautas conspiratórias, portanto, clonagem é sem sombra de dúvida a mais difícil. A sua aceitação, ela destrói um castelo de cartas. Vocês compreendem isso? Envolve tanto questões de decisão para as vítimas, as supostas vítimas, sociedade de superfície, como para os supostos algozes, né? Então é um assunto que não interessa para ninguém para ser comentado, o que torna difícil muito a sua consideração. Mas no meio da live eu vou retomar nesse assunto, só fica aqui essa flag ligada nesse assunto para a gente continuar. Mas clonagem aqui no nosso planeta, ele não é novidade nenhuma, principalmente para muitos campos herméticos de ocultismo, que sabe que isso é feito e feito há muito tempo. A última vez que isso foi feito de forma muito estruturada foi no período da Atlântida. Não necessariamente no finzinho dela, mas talvez no primeiro ciclo, primeiro império Atlântico ali, onde os clones que são realmente reais, desde aquela época até hoje, eles existem já desde aquele momento. Ali aconteceu uma necessidade de subsistência, vamos colocar assim, a necessidade de clonagem ali, ela aconteceu por algumas questões de apelo de saúde, sim, mas havia uma estratégia cósmica ali que gerou exércitos ali de clones de quem existia ali naquela época, e quem existia ali naquela época já era um pessoal que era um finalzinho ali dos exilados originais extraterrenos, né? Houveram ali, portanto, necessidade de aprimoramento em questões de saúde, que é o que ainda tem um lado positivo ainda hoje, quando é feito esses processos de clonagem, mas era um problema muito sério naquela época, porque esses clones, novamente, por eles não carregarem uma centelha divina, eles geraram um processo de adoração muito complicada a determinadas consciências daquela época, né? Uma devoção inapropriada, vamos colocar assim. E isso acabou gerando o fim prematuro deles. Foram em lote, acabaram com todos ali de uma vez. Foi das últimas vezes aqui na história da nossa civilização onde isso foi feito de forma tão industrial, vamos colocar dessa maneira. Depois disso, houveram algumas coisas com os filhos de Noé. A gente está falando já mais de 6.000 anos atrás, alguma coisinha assim, né? 6 a 7 mil anos atrás, por questões cósmicas aí, que eu não vou nem entrar, senão a gente fica navegando muito entre temas aqui. Assume só por enquanto que houveram alguns ensaios laboratoriais nesse sentido. E a história, os clones, eles são apenas uma aceleração biológica, vamos colocar dessa maneira, por mais impacto que dê pra gente, meu Deus, um clone, mas ele não é uma aceleração biológica com um pouco de programação adicionada no comportamento, na fala, no entendimento do que esse ser pode estar comentando. Os cientistas já têm conseguido fazer isso já há mais de 70 anos, gente, da história moderna, tá? Mais de 70 anos. Isso já tem desenvolvimento nesse sentido. Desde o finalzinho ali da década de 60, 1960, meados ali da década de 60, ali já se teve uma boa estabilidade dessa tecnologia, principalmente pela Rússia. A Rússia acabou aperfeiçoando a clonagem e os meios de se lidar com isso daqui naquela época. Acabou tomando uma grande liderança. Até hoje eles têm uma liderança muito grande nesse setor. Aquela ala casariana que eu sempre comento com vocês, na figura ali dos Rothschilds, também estavam logo atrás da tecnologia nesse período, né? Mas esses pesquisadores da comunidade de segurança russa, naquela época, eles criaram, efetivamente desenvolveram um aparelho holográfico que registrava toda a memória do cérebro. Toda a memória do cérebro. Isso aqui já foi resolvida, essa questão nessa época. Isso foi muito importante porque a questão biológica já estava resolvida há muito tempo antes. Ali se conseguiu tirar o extrato do que é a memória de uma personalidade inteira e armazenar esse conteúdo de dados em computadores, vamos colocar pelo menos os dispositivos que tinham naquela época. Hoje, evidentemente, são muito mais sofisticados. E fazer a recuperação, isso de uma forma coerente, né? Coerentemente recuperável, fazer a extração dessa memória de uma determinada consciência. E agora, naquele momento,
eles tinham o que queriam para criar, portanto, os tais clones em laboratórios. Teoricamente, já havia tecnologia para o desenvolvimento biológico, mas você colocar um determinado ideário, uma memória, uma personalidade de alguém naquilo, seja uma cópia fiel ou de terceira, ainda era um desafio. Ali naqueles momentos eles conseguiram. E essa mesma técnica, depois ela pode ser baixada, né, a memória de uma outra pessoa para um determinado corpo, e não aquele onde foi capturado a memória daquela pessoa. Uma pessoa diferente, nesse caso, o tal do dublê de laboratório. Ou seja, você conseguir fazer a parte biológica duplicada, o corpo biológico, e aquilo que alimenta o neurobioma, basicamente o conceito do ego particularizado, também ser feito um download naquele momento. Esses dublês naturais, agora eles poderiam ser reprogramados, inclusive, para assumir o banco de dados de memória completo de uma outra pessoa que se desejasse substituir, por qualquer motivo que fosse. A gente sabe quais são esses motivos, né? Aconteceu, inclusive, um incidente muito curioso nesse sentido entre as agências de inteligência, porque os russos estavam muito adiantados nesse contexto, e os primeiros que eles utilizaram foram justamente os seus agentes, né, os seus arapongas lá, que eles colocavam nas outras agências de inteligência mundo afora. E a agência americana, especialmente a CIA, tinha feito um desenvolvimento, estava muito perto do que eles tinham conseguido na época, e os americanos descobriram que os russos tinham colocado alguns agentes clones dentro do serviço secreto americano, e esses militares americanos tentaram usar clones idênticos. Eles clonaram os clones para deixar com que eles entrassem no Kremlin, né, dentro da organização russa, e fizessem uma contra-espionagem. Mas os russos acabaram deixando esses clones entrarem no Kremlin, baixaram as memórias, reprogramaram para o uso russo, e ao final ali de algum período, ninguém mais sabia o que era clone, o que era agente, o que era agente americano e para quem estava trabalhando para os russos. Então, um exótico caso de colapso de agente duplo aí. Conclusão: todos os agentes foram mortos porque ninguém sabia ali quem era o quê. Esse aqui é o nível, para que vocês entendam. Então estamos falando de agências de inteligência, de governos, que acabaram perdendo a conexão de saber efetivamente o que era o quê. O que dirá de nós, né? De novo, só para ilustrar, estamos falando da década de 60, meados da década de 60, 65, 66, algo por aí.